Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Lucas 1. Vamos começar lendo do 6 até o 9, que vai falar assim: E eram ambos justos diante de Deus, e andavam sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram já velhos. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que Zacarias e Isabel, eles eram irrepreensíveis, né? Diante do Senhor. Eles ali cumpriam ali, né? A vontade do Senhor com todo o zelo, né? Com toda a santidade. E a palavra do Senhor vai falar que o seu esposo, né? Zacarias, ele era sacerdote, né? Na casa do Senhor. E eles, né, já eram ambos, né, velhos, já eram avançados em idade. E a sua esposa, né, era estéril, eles não tinham filhos. Porém, eles andavam, né, justo diante do Senhor. Eles andavam sem repreensão, eles andavam com santidade diante do Senhor. Ainda que tivesse, né, uma impossibilidade, né, no seu lar, uma impossibilidade na sua casa, mas a palavra do Senhor vai falar que eles eram justos, né, diante do Senhor. E a palavra do Senhor vai falar que um dia coube, né, sorte sobre ele, para ele entrar, né, no templo do Senhor e oferecer o incenso. Então Zacarias mais Isabel, mesmo com aquela impossibilidade, mesmo orando, né, ao Senhor e continuando estéreis, já velhos, né, estéreo, eles não desistiram, né, do Senhor, porque o Senhor não tinha ainda ouvido as suas orações, ainda que o tempo tinha passado, né, ainda que eles já estavam velhos, mas eles continuavam, né, justos, né, irrepreensíveis diante do Senhor. Tanto é que a palavra do Senhor vai falar que ele estava, né, no templo ali, cumprindo o seu ofício, né, de sacerdote, trabalhando na obra do Senhor, ainda que o Senhor não tivesse ouvido a sua oração, ainda que o Senhor não tivesse cumprido aquilo que eles estavam colocando diante do Senhor, que era um filho, né, que eles, né, não tinham filhos, mas eles continuavam, né, fazendo a vontade do Senhor. E quantos aí, né, por nada, por birra muitas vezes, né? Porque pede algo ao Senhor e quer naquela hora, quer que o Senhor resolve naquela hora. E o Senhor não resolve, aí já quer sair, né, dos caminhos do Senhor. E muitas vezes nem anda, né, irrepreensível diante do Senhor. Muitas vezes faz as coisas para o Senhor, né, relaxadamente, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Mas mesmo assim, né, ainda que é exigido do Senhor algo, que é exigido do Senhor o que tem colocado diante do Senhor e no seu tempo e na sua hora, e não é assim. Tanto é que aqui Isabel e Zacarias, eles vão nos ensinar aqui uma grande lição, né, de perseverança. Eles já eram, né, velhos, mas mesmo assim eles andavam, né, diante do Senhor com integridade, com retidão, com santidade, fazendo, né, a obra do Senhor com zelo, mesmo que o Senhor não tinha ouvido, né, as orações deles. Porque se eles já eram velhos, né, já eram avançados em idade, essa oração deles, né, era de muitos anos, não era uma oração, né, de meses, de dias,
Não era oração de anos e o Senhor não ouviu, mas mesmo assim, eles continuou a vida deles, né, diante do Senhor com santidade, entendendo que se o Senhor fizesse, o Senhor continuava sendo Deus na vida deles, e se o Senhor não fizesse também, o Senhor continuou sendo Deus soberano na vida deles. Tanto é que a palavra do Senhor vai falar, né, que eles andavam justos, né, diante do Senhor, e andavam, né, sem repreensão diante do Senhor. Por quê? Porque eles reconheciam que Deus sabe de todas as coisas. Se você tem pedido algo ao Senhor e o Senhor ainda não tem te dado, ou é porque o Senhor não quer, né, te dar esse algo que você está pedindo, ou é porque ainda não chegou o tempo do Senhor. Aqui eles pediam, né, essa bênção há muitos anos e o Senhor ainda não tinha atendido a eles. Tanto é que eles já eram velhos, mas eles continuou fazendo a vontade do Senhor, independente do Senhor ter ouvido a oração deles ou não. Mas a palavra do Senhor vai falar que um certo dia ele estava lá no templo, trabalhando, né, fazendo, né, a obra ali para o Senhor, e coube-lhe sorte ele ser sorteado para ir, né, entrar no templo e oferecer o incenso ali diante do Senhor. E quando ele entrou ali, que ele foi oferecer, né, o incenso diante do Senhor, a palavra do Senhor vai falar aqui aqui no 11. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará um filho e chamará o seu nome João. Então ali, né, um dia que ele não estava nem esperando, o Senhor visitou ele. E o Senhor falou para ele, né, não temas, porque as tuas orações foram ouvidas. E o que nós entendemos aqui também? Que não importa quanto tempo também você tem orado por algo. Se o Senhor, né, quiser te dar esse algo, não importa quanto tempo passar você orando, vai chegar o dia, assim como chegou aqui, né, para Isabel e Zacarias. Eles ali, eu creio que não estava mais nem esperando, tanto é que a palavra do Senhor vai falar que os dois já estavam velhos, né? Então, eu creio que eles nem esperavam mais que o Senhor ia entregar essa bênção para eles, mas eles continuou perseverando, né? Fazendo a vontade do Senhor, fazendo a obra do Senhor, andando diante do Senhor com santidade. Porque é assim que nós temos que andar diante do Senhor, mesmo que o Senhor ainda não respondeu, né, a nossa oração, a nossa petição. Nós temos que entender que Deus, ele sabe o que é melhor, né, para mim e para a tua vida. Se o Senhor não te entregou, é como eu falei, ou ainda não chegou o tempo, ou o Senhor não quer, né, esse algo na sua vida, esse algo que você tem pedido. Então nós temos que aprender, né, a esperar no tempo e no querer do Senhor e orar. Senhor, é da tua vontade, porque se não for da tua vontade, né, tire, né, do meu coração, tire de dentro de mim, para que eu nem ore mais por isso. Mas se for da tua vontade, que eu continue orando e perseverando, assim como Zacarias e Isabel. Porque na hora certa, no tempo certo, que não é o teu e nem o meu, é o tempo do Senhor. Na hora do Senhor, no tempo do Senhor, ele vai cumprir, assim como ele fez, né, na vida desse casal que nem esperava mais, né, essa bênção da parte do Senhor. E a palavra do Senhor vai continuar falando aqui no 14. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Então esse menino aqui, que eles esperaram, né, tantos anos e oraram, né, tantos anos por ele, ia ser muito importante, né,
Porque a palavra do Senhor vai falar, né, que João foi quem, né, veio à frente, né, já preparando, né, a igreja do Senhor, já preparando o povo, né, para receber o Senhor Jesus. Então ele foi grande, né, diante do Senhor e diante dos homens também, porque muitos ali reconheciam, né, que João era diferente, e a palavra do Senhor mesmo foi quem testificou, né, sobre ele, que ele que ele já seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, antes mesmo de nascer, porque era escolha do Senhor, era projeto do Senhor. Por isso que Isabel e Zacarias tiveram que esperar, né, por ele esse tempo, porque o Senhor sabia, né, que ele era projeto do Senhor, não somente de Zacarias e de Isabel, mas primeiramente, né, do Senhor. E a palavra do Senhor vai continuar falando aqui no 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Então ele foi assim, né, muito grande aqui na terra. E no 17 vai falar assim: irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E no 18 vai falar: disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois já sou velho e minha mulher é avançada em idade. Então aqui nele quis, né, questionar do anjo, né? Como é que vai acontecer isso, né? Eu já sou velho e minha esposa também. E aqui, né, nós podemos ver através, né, da palavra do Senhor que não importa a impossibilidade, não importa, né, o impossível ali que você vê, né, para que aquela sua promessa, ou para que aquilo que você tem pedido, né, ao Senhor se cumpra, independente, né, do tempo que tem passado, porque para o Senhor, né, nada é impossível. E aqui o anjo vai falar: e respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. E eis aqui ficará mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que ao seu tempo se cumprirão. Então aqui ele está falando, né, que ele era Gabriel, que ele assistia ali diante do Senhor, e ele foi enviado, né, a ele a trazer aquelas boas novas. Mas como ele não creu, ele ia ficar mudo até aquilo tudo, né, acontecer, até aquele projeto ali acontecer. Porque ele está falando, perdão, deixa eu achar. Porquanto não crestes nas minhas palavras, né, que a seu tempo se cumprirão. Então o que ele está falando aqui? Não importa a tua impossibilidade, não importa, né, se você está crendo que vai acontecer ou não, mas no tempo certo, né, vai acontecer. Então o que o Senhor está falando? Não é no teu tempo, não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. E que nós venhamos lançar fora, né, toda a incredulidade. É que a palavra do Senhor vai falar que Zacarias, ele ficou confuso, né? Como que vai acontecer, né? Eu já sou velho, minha esposa, né, também já é velha, mas para o Senhor não existe, né, impossibilidade. O nosso Deus é o Deus, né, que traz, né, a existência até mesmo aquilo que ainda nem existe. Então não existe nada impossível para o Senhor. Mesmo a idade deles, né, avançada ali, não era empecilho para que a promessa do Senhor, né, não se cumprisse na vida deles, para que aquela oração deles, né, que há tantos anos, né, eles oravam, né, e já tinham perdido a esperança, não acontecesse, porque Deus, ele sabe, né, de todas as coisas, nós não sabemos, né.
Mas o Senhor é quem sabe, né, de tudo, e o tempo também de cumprir, né, cada palavra, cada promessa, né, que Ele nos prometeu. E aqui a palavra do Senhor nem vai relatar, né, que o Senhor tinha prometido filho a eles, não, mas a palavra do Senhor vai relatar aqui só que eles, né, oravam e que aquela oração deles tinha sido, né, atendida. Então, quando você se disponibiliza, né, a orar por algo, a colocar algo diante do Senhor, é como eu falei, ainda que passe o tempo, se for do querer e da vontade do Senhor, vai acontecer, como aconteceu aqui, né, com Isabel, né, e Zacarias. E foi uma bênção, né, esse menino aqui. Não só na vida deles, né, mas do povo de Israel. Então creia, né, que essa impossibilidade, né, não é nada diante do Senhor, nosso Deus. Ele é mais poderoso, Ele é mais forte, Ele pode, né, fazer desse impossível que você tem colocado diante dele, possível. Se Ele quiser, nada é impossível ao Senhor. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu para compartilhar, né, com os irmãos nesse dia. Mas o Senhor fala tão somente ande, né, na minha presença com santidade. Faça como Isabel e Zacarias, né? Ainda que esteja demorando, mas não deixe o Senhor por nada. Não deixe o abençoador. Nunca pense só na bênção, mas primeiramente, né, no dono da bênção. Então não desista e anda diante do Senhor, né? Com justiça, com integridade, com retidão, irrepreensível como Isabel e Zacarias. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que fala conosco, que nos alerta, que nos ensina, que nos instrui, que nos corrige também, Pai. Gratidão por tudo, gratidão pela vida, pela família, pelo lar, pela saúde. E desde já eu quero te pedir que quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, Pai. Com transformação, com renovo, com mudança de vida, Pai. E que também o Senhor venha estar suprindo toda a necessidade dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.